Olá, pessoal. Uma alegria estar com vocês da Defaz. Um encontro que ocorreu no dia 26/6 às 18 horas, com a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, o professor Dr. Rafael Vale Reis. Foi um encontro maravilhoso. A doutora Regina Beatriz brilhou muito nesse dia e eu vou tentar só reproduzir algumas coisas que foram conversadas nesse dia para ficar aí nos anais da Defaz, que a gente tem tanto carinho de participar dessa associação tão prestigiosa e que tão bem faz para o Brasil. Vamos deixar isso primeiro. Então vamos seguir a sequência do material da Defaz. No dia a gente mudou um pouquinho essa sequência, mas hoje eu vou seguir bem a sequência. Então, vamos começar a falar um pouquinho do tabelionato de notas, análise da escritura pública no projeto. Primeira menção ao artigo 215 do Código Civil, que muda a estrutura, o 215 original, ele falava: a escritura pública lavrada em notas do tabelião é documento dotado de fé e faz prova plena. E acho que talvez não tenha entendido bem que fazer prova plena significa que eu não preciso de outros meios de prova a não ser a escritura, que ela basta por ela mesma. Nunca quis dizer que a presunção era absoluta de veracidade ou nada nesse sentido, mas eles tiraram essa questão da prova plena e disseram que ela, na verdade, tem uma presunção relativa, quer dizer, misturaram institutos diferentes, coisas diferentes, desnecessariamente. Porque ela sempre fez presunção relativa, sempre foi com presunção relativa, só que ela faz prova plena, e tiraram isso fora. E colocaram a eletrônica, que também é só um meio de lavratura físico e eletrônico. Em nenhum momento, o 215 original falava que era físico, então também totalmente desnecessário. Uma mudança totalmente desnecessária. As demais posições manteve praticamente intacta em relação à escritura. Realmente não tinha o que mexer. Mexeram um pouquinho na redação. Mas o conteúdo continua o mesmo. O artigo 108, esse sim teve uma mudança radical. Porque na versão original ele nos diz que eu vou precisar, sob pena de invalidade, de uma escritura para negócios imobiliários translativos, extintivos, modificativos, renunciativos, acima de 30 salários mínimos. Então esse é nosso mantra. Todo mundo que mexe com o direito imobiliário sabe muito bem disso. Agora não. Agora, independentemente do valor do negócio, a gente sempre vai ter que lavrar por escritura pública. Só que os emolumentos, nas escrituras abaixo de 30 salários mínimos, eles vão ser por metade do valor emolumentário. Mas todos os negócios transativos têm que ser por escritura pública. Isso vem bem em consonância com a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que até nas alienações fiduciárias ressalvou o sistema financeiro, que eu posso fazer por instrumento particular, e nas demais eu tenho que fazer por escritura pública também. Vem nessa mesma linha de construção, de resgatar a escritura pública nos negócios translativos, onerativos ou renunciativos imobiliários. E isso para nós é muito significativo. A única coisa que a gente lembra, por exemplo, no estado de São Paulo, que quando eu posso lavrar por instrumento particular e opto por escritura pública, eu já tenho 40% de desconto. Então, é o caso dos compromissos de compra e venda, que vão continuar podendo ser feitos por instrumento particular, porque a lei ressalva expressamente, aqui o 108 mantém aquela redação que as situações ressalvadas continuam excepcionais. Maravilha. Uma outra observação importante, seguindo a sequência aqui do material, é a escritura de emancipação. Por quê? A escritura de emancipação, ela é uma escritura muito própria, porque ela é facultativa. O emancipado não precisa se valer da emancipação, ele pode continuar sendo assistido caso ele entenda pertinente a manutenção da assistência. E aqui, na verdade, perdeu-se a oportunidade, embora tenha que ter realmente a concessão, ela vai ser feita pela autoridade parental, isso não muda, já é assim, e só para a escritura pública,
Mas aqui poderia ter deixado claro que a escrituração não é o momento da emancipação. Que o momento da emancipação se dá com o registro no livro E, no primeiro ofício de registro civil das cidades em geral. Então tem que ficar claro isso não ficou claro. Né? Aliás, dá a entender que a escritura é emancipatória, mas ela não é. Ela é o título que no registro gera emancipação, conforme a nossa lei dos registros públicos. Isso poderia ter ficado melhor aqui, na minha opinião. Depois nós temos também uma criação nova, no 1617, que é o reconhecimento de filho socioafetivo de criança, adolescente, incapaz. E tudo isso por via judicial. Mas as pessoas capazes e maiores de 18, eles podem ser reconhecidos extrajudicialmente. Então, o parágrafo 1º do 1617 se passa para pessoas capazes e maiores de 18 anos, havendo a concordância dos pais naturais, dos pais socioafetivos e do filho. Você tem que estar todo mundo concorde, senão vai ter que ir pela via judicial. Poderá ser feito, né, esse reconhecimento, que a gente chama de perfiliação, cabendo diretamente ao oficial de registro civil. Não precisa nem lavrar uma escritura para isso. O oficial de registro civil ele vai ser apto, por meio de formulário, a gerar esse efeito. A gente vai ver muito isso. O 1511, na verdade, ele criou letras, a letra B, ela fala que são reconhecidos como família, e aqui manteve uma estrutura bem tradicional, acho que por isso deve ter gerado um certo mal-estar lá na comissão, e passou um viés muito tradicional, que as famílias constituídas pelo casamento, que é o 226, inclusive nos 2 primeiros parágrafos, né, da Constituição, a união estável, que é o parágrafo 3º, e a família não monoparental, conforme fala o parágrafo 4º, aqui chamou de parental. E explicou o que é a família parental, que é aquela que tem um ascendente e seu descendente, qualquer que seja a natureza da filiação, e também parentes colaterais, ampliou o texto constitucional, que vivam sob o mesmo teto e compartilhem de responsabilidades pessoais e patrimoniais. E aí cria um parágrafo segundo muito interessante, dizendo que para a preservação dos direitos atinentes à formação da família parental, é facultado a todos os membros, né, declararem em conjunto, então todos que compuserem vão ter que participar da escritura, a assunção de corresponsabilidade pessoal e patrimonial entre seus membros. E aqui também teria que ser por escritura pública. Ou seja, formalização, não precisa de formalização, mas para a preservação dos direitos é só por escritura pública. E essa escritura, ela pode ser averbada nos assentos de nascimento. Então, hoje, a família, caso passe o projeto, a família parental vai poder ser, portanto, formalizada no tabelionato de notas e no ofício de registro civil. E até tem um parágrafo 3º que diz, né, a família parental cria obrigações comuns e recíprocas de suporte, de sobrevivência, de sustento dos que dividem fraternalmente a mesma morada. Também é uma questão importante. Uma mudança drástica que houve foi no artigo 9º, né, que fala dos atos de registro e averbação no registro civil das pessoas naturais. E agora mistura um pouquinho, que fala que são registrados ou averbados. E o 10 também fala em registrados ou averbados. Então, não tem mais aquela distinção. O 9º são atos de registro civil, e o 10, atos de averbação. Os dois registram e averbam. E aqui realmente deu uma boa acertada, na verdade, né? Deu uma boa modernizada, vamos dizer assim, né? Os incisos, na verdade, vão estabelecendo direitinho, né, aquilo que é registrado e ou averbado. Um deles, por exemplo, fala, né, a sentença, o testamento, o instrumento público ou declaração prestada diretamente no cartório registro civil das pessoas naturais
que reconhecer a filiação natural civil. Então, agora, até o reconhecimento de filho por testamento pode diretamente ser assentado no registro civil. Não tinha essa previsão tão específica e tal. Os atos em si continuam mais ou menos os mesmos. A gente vai ressalvar aqui o 10, o inciso 10 do artigo 9, que fala da escritura pública e termo declaratório público de declaração de filiação parental, que tinha sido previsto já, como a gente viu, no 1511b, e agora aqui a prática do ato, né? No artigo 9º, essa relação parental que tem que ser averbada nos assentos de nascimento. No artigo 10, tem um parágrafo 1º que fala que nos assentos de nascimento da pessoa natural será reservado espaço para averbações decorrentes da vontade expressa pelo interessado que permita a identificação de fato peculiar de sua vida civil. Eu imagino que esse espaço para averbar no assento de nascimento o fato peculiar, sem modificação do Estado, é, por exemplo, um doutorado. O que é muito interessante. E passar a poder adotar o título de doutor no assento de nascimento. Já que isso a gente sabe que não modifica o estado da pessoa. Né? O 1511b a gente já deixou claro exatamente esse ingresso que ele tem no registro. Aí passamos para um dispositivo, né, que é exatamente a questão do casamento por procuração. Então, o casamento por procuração, ele fala, né, ele muda o espectro, né, quando fala qualquer dos nubentes ou ambos podem ser representados na celebração por procurador investido de poderes especiais para o instrumento público de procuração. O que muda aqui? Deixa mais claro, na verdade, que ambos podem se fazer representar por procurador. O parágrafo 1º fala: a revogação do mandato só pode ser feita por instrumento público, em data anterior à celebração. Muito bem, já é assim. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, que é outro problema que a gente teve, né? Que na verdade é uma responsabilização por ato lícito, né? Mas celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivesse ciência da revogação, responde o mandante por perdas e danos. Quer dizer que é uma responsabilização por ato lícito. É um absurdo isso aqui, na minha opinião. Manter isso aqui. Né? Você pode revogar, na verdade, antes e não comunicar. E vale a revogação. E aí o parágrafo 3º inova. Não se considera como celebrado o casamento contraído em nome do mandante quando já não esteja no exercício dos poderes de representação. Isso é muito complicado. Ou seja, criou uma situação de casamento inexistente, registrado, sendo mise-en-scène a celebração. Né? Tira do plano de eficácia e põe no plano de existência. Então, essas são as mudanças dessa figura, que também só pode ser feita por escritura pública, né? Procuração para o casamento. Aí entra no divórcio consensual extrajudicial, que já é uma figura antiga para nós e agora vem um pouco modificada, né? No 1582b, o divórcio, a dissolução da união estável, a partilha, a guarda de filhos menores, que não era possível pela resolução 35 do CNJ. A guarda de filhos com menores de 18 anos de idade e os alimentos poderão ser formalizados por escritura. Amém? Isso é uma coisa que eu venho pregando há muitos anos. Se houver consenso entre as partes, a escritura dependerá de prévia aprovação do MP, portanto é feita uma minuta aprovada ou modificada pelo MP. Então, se um dos cônjuges ou convivente, né, for incapaz, o casal aguarda o nascimento do filho ou tem filho com menor de 18,
O documento contempla cláusulas relativas à guarda, alimentos e tal. O grande problema, na verdade, é que tanto para constituir a união estável quanto para divorciar é porque casou, então eles já são maiores, né? É que, na verdade, o cônjuge ou convivente for incapaz, seria por fato superveniente. Aí fala lá, na hipótese do parágrafo primeiro, o tabelião encaminha a minuta de escritura ao MP, caso em que, então vai ter que ter um livro de minutas de escritura, né? Muito provavelmente. Caso em que a manifestação ministerial será exarada no prazo de 15 dias úteis. E vai, obviamente, fiscalizar o interesse dos incapazes. Se ele discordar, via extrajudicial está afastada. Maravilha. E com isso o projeto ele revoga o 733 do CPC. A matéria passa a ser civil. Adoção de pessoa capaz. Né? Voltamos à situação anterior. A adoção de pessoa capaz e maior de 18 pode ser feita extrajudicialmente por escritura pública. Amém. Ainda bem. É muito raro, mas não importa. Não tem sentido ir para a via judicial. Ou perante o oficial de registro civil das pessoas naturais. Então, nem para fazer adoção, nem precisa da escritura, basta ir direto no cartório de registro civil. Nessa hipótese, o oficial do registro civil ouve as partes, identifica a intenção de adotar, obtém a concordância dos genitores. Em caso de discordância de um ou ambos os genitores, o reconhecimento da adoção somente poderá ser efetivado no âmbito judicial. Aí não tem jeito. A adoção não exclui a multiparentalidade, ou seja, não precisa adotar e suprimir a paternidade originária. É possível criar uma multiparentalidade. E caso se verifique a fraude, como já é hoje nos provimentos, manda-se lá para o juiz. Aí nós temos, na verdade, o 1639, a questão patrimonial, né? O pacto antenupcial. Então, aí deixou claro que é lícito aos cônjuges, antes ou depois de celebrado o casamento, a livre estipulação quanto aos seus bens. Manteve a vigência a partir do casamento, do regime, e depois o regime pode ser modificado por escritura pública. E aqui deveria ter sido mais claro. Pode ser modificado por escritura pública e só produz efeitos a partir do ato de alteração. Não, deveria se produzir efeitos a partir do registro dessa alteração. Aí o 1653A fala, é nulo o pacto conjugal convivencial, se não ser por escritura pública, ou seja, documento único, e ineficaz se não seguir o casamento. Já é assim. E o parágrafo único, que também já é assim na jurisprudência. Não se admite eficácia retroativa ao pacto conjugal que sobrevier ao casamento ou constitui união estável. Você não pode falar o que foi para trás. O que foi para trás, a lei determinou se você não tinha documento. Então, isso para nós é muito importante. Depois o testamento público e digital, né? Aí vem e fala do testamento público, né? Mantém. E cria um parágrafo novo, né? Deixa claro, na verdade, a questão não patrimonial. Os pais, no exercício da autoridade parental, podem instituir por testamento público herdeiros ou legatários aos filhos absolutamente incapazes, para o caso de eles falecerem nesse estado. Ficando sem efeito à disposição, logo cessa a incapacidade. Então, você teria, na verdade, uma espécie aí
né, de deixa transitória. O disposto do parágrafo 1º se aplica a todos os filhos, sem distinção de idade, né, que fala lá, o parágrafo 1º fala, o testador pode individualizar os bens da legítima, dos herdeiros necessários, bem como partilhar, não sei, entre eles, respeitado o limite, a proporção legal. A gente sabe que eu tinha um princípio de intangibilidade da legítima, né? É um princípio fundamental. E aí vem lá e fala que não interessa a idade dos filhos e tal, que não tiverem condição de se expressar sua vontade de forma livre e consciente no momento do ato, ficando sem efeito a disposição logo que cesse a limitação volitiva, uma situação transitória também. Aí vem os requisitos do testamento público. E aí muda realmente bem o espectro, né? Ser escrito e também gravado em sistema digital de som e imagem por tabelião, que eu acho muito prudente. O e-notariado já serve totalmente para isso. Podendo servir-se de minuta, notas, apontamentos e tal. Então você teria escrito e gravado, que eu acho muito importante. Aí o inciso terceiro fala, a gravação em sistema digital de som e imagem será exibida pelo tabelião ao testador, que confirmará o teor das declarações. Faz tudo conjugado. Aí uma mudança que eu achei espetacular aqui, que foi o 1864A, que realmente coloca na via testamentária, mas é para todos os atos do tabelião, quando fala que os hospitais, as clínicas, asilos, as casas de repouso e os donos de residência em que esteja a pessoa que não possa se movimentar, ambular, ou seja, o camarada está confinado no local, não pode impedir essas clínicas, hospitais e tal, a entrada do tabelião, quando for solicitado por qualquer pessoa da família. Isso é muito importante. Ele vai lá e chama a polícia. Ele se identifica lá na portaria e fala, eu vim ver o fulano. Não, o senhor não está proibido. Não, eu vou ver. E o parágrafo 1º fala, o estabelecimento fará constar por escrito no prontuário a ocorrência e data ao oficial declaração, que na verdade é o tabelião, subscrita por médico. E o motivo que ele não pode receber visita. E ele pode solicitar a presença do médico. E ele pode trazer um da confiança dele se ele quiser. Então isso é espetacular. Isso na tutela do vulnerável, 1864A, é espetacular. A gravação de som e imagem será realizada se o declarante, informado pelo tabelião, expressamente eu consentir, né? Privacidade, direito de imagem, aqui é respeitado da própria pessoa. Ao lavrar o ato notarial solicitado, não precisa ser testamento, pode ser qualquer ato, o tabelião declinará na escritura todos os dados que permitam identificar quem o contatou e solicitou o seu serviço. Então é tudo muito claro a respeito do estado de saúde mental e da lucidez do declarante. Se o tabelião notar alguma irregularidade, que faça supor estar o idoso ou paciente em condições de subjugação moral ou física, por parte de familiares, cuidadores e tal, dará notícia às autoridades competentes. Espetacular. Cria uma obrigação e um direito novo para o tabelião. Em matéria de registro de imóveis, aqui, quando a gente fala em sistema de transmissão, a gente tem uma briga muito grande entre dois princípios. O princípio da fé registral na tutela do tráfego e o princípio da legitimação registral na tutela da segurança estática. E o código ele insiste em manter algo que a lei especial já modificou, que é o princípio da fé pública registral, a tutela do tráfego no artigo 54 da Lei 13.097, alterada inclusive até 2024, ampliada, dizendo que a matrícula é o elemento suficiente e válido para ferir oneração imobiliária. Essa é a ideia. Só que aqui
isso não fica muito claro, né? Até porque quando a gente olha, eu estou aqui no primeiro artigo, eu estou discutindo, na verdade, nem é o primeiro que está aqui, nós estamos discutindo exatamente a questão do sistema como um todo, estabelece ainda a manutenção de um modelo de legitimação registral, tutela estática. O 1227 fala, né? Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem pelo registro, né, como já é a redação do 1227 atual. Na circunscrição imobiliária, onde o bem se localiza, salvo os casos expressos nesse código. Tá. Incluiu a questão do princípio da territorialidade, que é desnecessário aqui. Qualquer interessado pode ter acesso à certidão de inteiro teor da matrícula para a comprovação da propriedade, dos direitos e ônus reais e tal, para o resguardo de seus direitos. Perfeito, já está na Lei 6.015, não muda nada. Detectado qualquer fato que evidencie que o registro não representa a verdade, os órgãos da corregedoria e tal providenciarão a notificação dos interessados, retificação. Mas o 213 já tem exaustiva retificação. E os órgãos da corregedoria não podem retificar ou determinar retificações que são da via judiciária, por exemplo. Se a incorreção do registro não puder ser sanada, pedido do interessado ou de ofício, o juiz corregedor determinará ciência daqueles que serão atingidos e tal. Não tem sentido. Tudo isso tem uma previsão extremamente minuciosa no artigo 213 da Lei dos Registros. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente da boa-fé ou do título, é o problema. É o parágrafo 4º. Então você tutela a segurança estática em vez da segurança dinâmica. Isso é absurdo hoje. Então, com isso, queridos, aqui gastei alguns minutos, né, só para reproduzir mais ou menos aquilo que foi falado naquele evento. Obviamente, a professora Regina Beatriz, a doutora Regina Beatriz, me engrandeceu muito, falou coisas maravilhosas ali que eu não tenho nem capacidade de reproduzir, né? Tivemos também o nosso convidado, né, o professor português, maravilhoso também, conhecimento assim muito aprofundado. E ficam aqui essas pequenas considerações para reflexão. Fique com Deus, estamos juntos aqui na DEFAS.